E o Flamengo acaba de se tornar o primeiro time brasileiro com 4 títulos de Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores da vitória contra o Palmeiras, incluindo a grana que o Flamengo vai receber, os prêmios e vagas garantidas. A emoção de Danilo revelando uma tragédia na família antes da decisão. Te atualizo também sobre o Palmeiras reclamando da arbitragem. Tem novidade importante sobre a audiência da Globo, bastante alta com a final. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores e do futebol brasileiro, com demissão de técnico de time grande da Série A e saída do campeão da Série B. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes do vídeo, um recadinho super importante. Quem faz parte do meu grupo do Telegram tá se dando bem demais com as minhas dicas e sugestões de apostas esportivas para você receber também sem pagar nada. Só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí basta me seguir e você já começa a receber as sugestões. Combinado? Bora iniciar esse vídeo pelo giro de notícias para contar que o Brasil acaba de se igualar à Argentina como os países com mais títulos de Libertadores da América, 25 para cada. Vale o registro de que 7 anos atrás a Argentina tinha 25 títulos e o Brasil 7 títulos atrás, mas o Brasil vem numa sequência de 7 taças consecutivas. Por falar em taça consecutiva, Rio de Janeiro emplacou com o título do Flamengo contra o Palmeiras seu quarto triunfo, quarta taça de Libertadores da América de forma seguida. Tudo começa com o Flamengo em 2022, com o Fluminense em 23, Botafogo em 24 e Flamengo em 2025. Quero contar também que o Botafogo está de olho em Spinelli, atacante argentino que joga no Independiente Del Valle. Vale a lembrança de que esse jogador de 28 anos também é alvo do Estudiantes e do América do México. Para completar o giro de notícias, registrar que o Bahia cogita fazer proposta por Pedro Morisco, goleiro de 21 anos de idade do Coritiba e tratado como um dos principais da posição no país em bastante tempo. Pedro Morisco também está na mira do Flamengo. Preciso te atualizar também sobre Igor Thiago, ex-centroavante do Cruzeiro, que vive grande fase com a camisa do Brentford. Nesse sábado, mais 2 gols e vice-artilharia na Premier League. São 11 gols em 13 partidas, somente Haaland, do Manchester City, tem mais gols do que o centroavante brasileiro. A última do giro de notícias, Marcos Leonardo, é o artilheiro do Al Hilal na temporada, mesmo tendo sido reserva e nem tendo sido relacionado nas primeiras partidas do time. São 11 gols em 14 jogos. Hora de falar sobre uma surpresa do sábado. Curitiba anunciou que Mozart não será o treinador do time na Série A do Brasileiro. Você sabe, Coxa subiu recentemente e garantiu também o título da segunda divisão, tendo Mozart como comandante, mas não houve um acordo financeiro para a continuidade do treinador. O Mozart pedia R$500 mil por mês, Curitiba chegou a 370 mil. Diante dessa diferença, o Coxa desistiu de tentar um acordo e vai passar a partir desse domingo a buscar um outro comandante. E aqui vem a coisa mais curiosa. Mozart vai correr o risco de, pelo segundo ano seguido, garantir o acesso do seu time da Série B para a Série A e ficar fora da primeira divisão. Na temporada passada ele subiu com o Mirassol, mas preferiu, em vez de trabalhar com o time paulista na Série A do Brasileiro, comandar o Curitiba com quem ele já tinha relações antigas. E tem jogador internacional apaixonado pelo Corinthians, eu me refiro a João Cancelo, atleta da seleção portuguesa e do Al Hilal. Ele aproveitou um período de folga no seu time saudita para vir ao Brasil e mais, para visitar a loja do Corinthians no Parque São Jorge. Inclusive essa passagem dele foi registrada em suas redes sociais. Os torcedores e sócios do Corinthians que cruzaram com o João Cancelo levaram um susto. Nem é novidade o fato dele já ter se declarado torcedor do Corinthians, mas ninguém imaginaria que ele usaria um período de folga para vir ao Brasil e mais especificamente na loja do Timão. Nicola, dá para imaginar o Cancelo jogando no Corinthians? Certamente não tão cedo. Jogador de um currículo gigante, com passagens por Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Valência e Benfica, e que está ganhando dinheiro como nunca no futebol saudita. Talvez mais para frente, antes de se aposentar, essa vontade de defender o seu time do coração possa acabar pesando. Hora de falar sobre um vascaíno que tem jogado muita bola, Nuno Moreira. Ele chegou com alguma desconfiança, vindo do pequenino Casa Pia no início da temporada.
custo de 19 milhões e 900 mil reais. E dá para cravar que o Nuno Moreira foi um dos principais reforços cruzmaltinos em 2025. Você duvida? Dá uma olhada nesses números. Desde que chegou o português, já disputou 51 jogos com 10 gols e 8 assistências, são 18 participações em gol. E o Nuno Moreira se manteve como titular durante todos os treinadores que passaram. Por mais que mudasse o comando técnico, o Nuno sempre era opção como titular no campo de ataque. Jogador que atua pela direita, que atua pela esquerda e que soma na temporada, além desses 51 jogos pelo Vasco, outros 6 jogos pelo Casa Pia, 2 gols e 1 assistência. Temporada bem legal de um português que certamente está ainda mais valorizado do que quando chegou ao Brasil. Preciso falar agora sobre o sábado agitado no Internacional. Colorado caiu para a zona do rebaixamento depois do triunfo do Vitória por 2-0 contra o Mirassol em Salvador. E quase que simultaneamente a essa novidade, a saída do Vitória da zona do rebaixamento e a entrada do Inter, Colorado anunciou que Ramon Dias não é mais o treinador. Ele foi demitido, fase horrorosa, mais derrotas do que vitórias. A verdade é que o Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias não deram certo no Beira-Rio. E o novo comandante para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro é um velho conhecido do torcedor do Internacional. Abel Braga aceitou o convite para essas 2 partidas específicas. O Internacional pega o São Paulo quarta-feira na Vila Belmiro e encerra sua participação contra o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Nesse momento, o Inter tem 41 pontos, assim como o Santos. Colorado perde do Peixe no saldo de gols. O Santos tem menos 11 de saldo, o Internacional tem menos 12. Já o Vitória, que venceu, como eu contei, pulou para 42 pontos. Dá para dizer que vai ser muito acirrada essa briga contra o rebaixamento. E o Internacional não pode perder para o São Paulo na quarta-feira, tricolor que briga por vaga em pré-Libertadores. E assim como o Inter também vem de goleado. O Inter tomou 5-1 do Vasco da Gama nessa sexta-feira. O São Paulo havia tomado 6-0 do Fluminense no Maracanã na última quinta-feira. Hora de falar sobre a Globo, que explodiu na audiência com a final da Libertadores da América. A média foi de 27 pontos e meio na transmissão da Globo, com picos de 31,5. E esse pico se deu justamente no finalzinho da partida, depois do gol do Danilo. Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo. Antes, mais detalhes sobre a audiência: 49% das TVs que estavam ligadas durante o jogo estavam focadas na Globo. Importante registrar que se a Globo teve média de 27 pontos e meio, a Record ficou com 2,9% dos pontos, o SBT ficou com 1,9%, a Band ficou com 1,1%, TV Aparecida 0,5%, a Rede TV 0,3% e a TV Cultura com 0,2%. Bora falar agora sobre o Flamengo, maior campeão da Libertadores entre clubes de futebol do Brasil. Rubro-negro venceu o Palmeiras por 1-0 e se tornou tetracampeão da Libertadores, algo inédito por aqui. São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras, assim como o Flamengo, tem 3 títulos, né? O Flamengo também tinha 3, acaba de se tornar tetracampeão. Por conta desse título, o Flamengo vai embolsar 128 milhões de reais como prêmio, 51 milhões serão destinados aos jogadores. Esse título da Libertadores também assegura vaga no Intercontinental de Clubes, que será disputado ainda nesse ano, além daquele Super Mundial de Clubes que acontece de 4 em 4 anos e é organizado pela FIFA. Para completar a felicidade rubro-negra, na próxima quarta-feira, o Flamengo deve confirmar também o título do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta vencer o Ceará por qualquer placar no Maracanã. Dessa maneira, ele não poderá ser alcançado pelo Palmeiras, que corre o risco de terminar com 2 vice-campeonatos pro Flamengo numa mesma temporada. Para completar, contar ou lembrar sobre a campanha do Flamengo na Libertadores da América, especialmente na fase de mata-mata. Depois de uma primeira fase de grupos horrorosa, com resultados muito ruins, o Flamengo despachou o Internacional, o Estudiantes, o Racing e o Palmeiras. Para completar, contar também que Felipe Luiz se tornou o 9º a vencer Libertadores da América como jogador em 2019 e 2022 e como técnico em 2025. Já Arrascaeta, Bruno Henrique e Rodrigo Caio também são tricampeões. O Arrasca e o Bruno Henrique como atletas, o Rodrigo Caio as 2 primeiras vezes como jogador e agora como auxiliar técnico. Bora falar agora sobre uma tragédia para o herói da Libertadores da América. O gol do título da Liberta para o Flamengo foi de Danilo, jogador que decidiu voltar ao Brasil e para o Flamengo para realizar um sonho de infância dele e do seu pai, ambos rubro-negros fanáticos. Pois bem, Danilo marcou de cabeça aos 22 minutos do segundo tempo
e depois da partida contou que ocorreu uma tragédia na véspera da decisão. A tia do Danilo faleceu. O pai, a mãe e o restante da família do Danilo estavam se preparando para viajar de Bicas, interior de Minas Gerais, rumo a Lima, no Peru, quando surgiu a notícia da morte da irmã do pai do Danilo, ou seja, da tia dele. O pai e os familiares decidiram desistir da viagem, obviamente para prestar solidariedade e as condolências na despedida da tia do jogador. O Danilo se emocionou ao contar toda essa história e falou também sobre todos os sacrifícios que um jogador de futebol precisa ter para chegar tão longe. Também se mostrou muito emocionado de fazer o gol do título no seu time do coração. Com uma curiosidade, Danilo acaba de se tornar o primeiro jogador da história do futebol a ganhar 2 títulos de Champions e 2 títulos da Libertadores. Antes de ganhar com o Flamengo a Libertadores, já havia sido campeão também com o Santos. Saideira sobre o Danilo, ele revelou que vem jogando com um edema desde a primeira partida contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas diante da ausência de zagueiros para a posição, ele tem jogado no sacrifício. Para completar, preciso falar sobre o Verdão, lado derrotado da história. Primeira coisa, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. No primeiro tempo, com o jogo já parado, o Pulgar foi com as travas da sua chuteira na canela do Bruno Fux, deixando 2 marcas impressionantes. Nem o árbitro em campo, nem o árbitro de vídeo decidiram pelo cartão vermelho. O Pulgar levou apenas um cartão amarelo. Detalhe, o jogo já estava parado por conta de uma falta no Arrascaeta. Todos os especialistas de arbitragem que eu ouvi entenderam esse lance como cartão vermelho, algo que mudaria completamente a história do jogo. O Flamengo teria de, na metade do primeiro tempo, passar a atuar com um jogador a menos. Tenho certeza que todo mundo no Palmeiras vai reclamar bastante sobre o tema. Registrar também que com o vice-campeonato, Palmeiras embolsa 37 milhões contra 128 do Flamengo. Esse é o prêmio prometido ao campeão, 128. O vice-campeão fica com 37 milhões. E essa temporada tem tudo para ser a primeira da era Abel Ferreira sem nenhum título. O Palmeiras praticamente perdeu o título do Campeonato Brasileiro, havia sido vice-campeão paulista para o Corinthians e foi eliminado na Copa do Brasil justamente para o Timão. O que você pensa sobre o Palmeiras? É hora de mudanças? Anderson Barros, Leila Pereira, Abel Ferreira, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Fica à vontade para falar sobre o que quiser, tá bom? Só não esquece de deixar like e principalmente se inscrever no canal. A gente se encontra, tchau!